Olá, eu sou Patrícia Santos e eu que vou conversar com você sobre os 4 tipos de personalidade. Quer se dar bem com as pessoas? Quer aprender a se relacionar melhor? Então essa aula é para você. Aqui eu vou explicar por que as pessoas reagem de maneira tão diferente numa mesma situação. E eu vou me embasar em todos os estudos do nosso super guru Gustavo Bog. Gustavo Bog tem vários livros escritos, é o nosso guru da área de treinamento e relacionamento. E o livro dele que eu mais gosto é esse aqui, ó, Relacionamentos, onde ele fala, ele conta qual é a diferença de cada um deles. Depois tem o Conviver, como é conviver com cada estilo. E o Faça a Diferença, que também pede ação, pede atitude e mostra também a diferença como cada um deles entra na ação. Mas você sabe que isso aqui começou há muitos anos atrás. Sim, Hipócrates, o pai da medicina, já falava sobre os 4 tipos de temperamento, mas ele usava outros nomes. Ele chamava de colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Numa boa, esses nomes não fazem muito parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Porém, Jung também falou dos 4 tipos de personalidade. Os 4 tipos são sempre os mesmos, geralmente muda o título. Ele chamou de pensamento, sensação, intuição e sentimento. Então, eu vou preferir os nomes dados por Robert Sigillette, que chama guerreiro, mago, amante e rei, os mesmos que embasaram toda a pesquisa de Gustavo Bog. E dessa maneira, a gente vai conversar então para ver qual é a diferença desses 4 tipos. Eu gostaria de avisar que eu vou forçar um pouquinho as tintas para que a gente possa ver exatamente a diferença de cada um. Mais tarde, você pode fazer o seu teste e descobrir qual é o teu tipo de personalidade. E o melhor de tudo é saber qual é a sua combinação. Exatamente, sua combinação. Porque é como se fosse um blend de uísque, uma mistura de vários maltes. Claro que tem pessoas que têm 75% de um tipo só. E aí fica bastante intenso mesmo. Parece que quando eu falo daquele tipo, eu estou falando para ela. Porém, às vezes tem um que está muito próximo. Eu posso ter 50% de um tipo e 30 ou 40% de outro, o que vai dando também algumas nuances na minha personalidade. Então eu vou começar a explicar como é que é cada um deles. Vou começar pelo guerreiro. Vou começar por ele porque ele não tem paciência. Tanto é que a frase que ele mais gosta é: Senhor, dê-me paciência, mas tem que ser agora. O guerreiro é uma pessoa completamente direta. Ele é mão na massa. Se tem que fazer alguma coisa, o guerreiro é o primeiro a chegar e o último a sair. Adora trabalhar em equipe. Não falei errado não, é equipe. Ele não gosta muito de trabalhar em equipe porque, como ele não tem paciência, ele não fica aguentando, ter que pedir autorização. Tanto é que ele prefere dizer desculpa do que com licença. O guerreiro é o cara da tarefa, é o cara focado em resultado. Ele é muito prático e é o cara de atitude e de ação. E para falar, super direto, ele fala aquilo que tem que dizer. E quando alguém fica chateado, ele já vai logo avisando. 2 trabalhos: ficar chateado e ter que desficar chateado. Mas tem gente parecida com ele, que é um mago, exatamente. O mago é o cara do pensamento, é o da estratégia, é o que não gosta muito de nhenhenhé, é aquele extremamente direto no falar. Mas ele geralmente não se expõe, ele é mais fechado, O guerreiro, ele é explosivo e o mago é introspectivo, ele geralmente implode. Geralmente costuma ter também dores de cabeça e insônia, de tanto que ele pensa e de tanta energia que fica concentrada. Já o nosso amigo guerreiro, como ele explode, passou, Daqui a pouco não é mais nada. Passa para os outros também toda a irritação, Mas ele fica calmo. Por quê? Porque ele explode. Geralmente tem problemas de azia, Acaba somatizando isso de tanto que ele acaba fervendo. O mago é a pessoa do sistema. Lembra que eu falei que ele não gosta de gente que se aparece demais, Porque geralmente ele é mais clássico. Ele odeia que exponha a vida dele em público. Ele geralmente é bem concentrado. É o mais disciplinado de todos. Ele adora ler manual, gente. Chega uma coisa nova, ele primeiro vai ler o manual para depois ligar. O guerreiro, ele sai andando. O mago, ele faz regras e ele quer que todo mundo as siga.
Porém, qual é o grande problema do mago? A comunicação. Ele é excelente para escrever manual, para escrever e-mail, para colocar ordem. É com ele. Mas ter que conversar com as pessoas, ele não gosta muito não. Ele não gosta também de gente muito emotiva. Lembra que ele é um pouco mais frio nos relacionamentos. Não quer dizer que o mago não ame. O mago saiba amar sim. O problema é que ele é muito seletivo nas amizades. Então é o que tem menos amigo. Primeiro porque ele é chato mesmo, faz parte da natureza dele. E outro, que ele só gosta de se relacionar com poucas pessoas. Ele não tem muito jogo de cintura. Aqui está um ponto que ele precisa melhorar. Como ele é muito disciplinado, ele acaba sendo uma das mentes mais criativas também. Você fala, poxa, criativa se ele é tão introspectivo? Claro, ele está sempre pensando o que é que pode dar errado, como é que isso aqui pode ser melhor. Justamente por isso faz com que ele está sempre resolvendo problemas antecipadamente. Ele tem às vezes problema com horário, né? Então assim, ele pega muita informação. Às vezes ele fica buscando informação para buscar segurança e perde o time da tarefa. Já o guerreiro, ele entrega a si mesmo e vamos arrumando nas próximas versões. O guerreiro tem que aprender a trabalhar com pessoas e entender que as pessoas são diferentes dele. Cada um tem seu tempo. E o mago, aprender a se comunicar melhor na fala, que na escrita ele já tem isso bem detalhado, ser um pouquinho mais objetivo e levar a vida um pouquinho mais leve. Bom, agora nós temos o nosso amante e o rei. Eles têm coisas em comum também. O amante, junto com o mago, ele acaba tendo em comum a história do processo, né? Eles gostam de ver a viagem, de ver como é que vai ser a viagem, de saborear o meio do caminho. E o amante, ele é focado nas pessoas. Ele é o mais social dos quatro. Ele adora ouvir, ele tem uma paciência, né, de Jó, e escuta, tem sempre alguma coisa na bolsa para poder socorrer alguém que precise de aquilo que ela tem ali, se for mulher, né? Os homens geralmente adoram harmonizar, só que harmoniza demais e acaba muitas vezes esquecendo de se impor. Então, o amante, ele costuma ficar em cima do muro. Exatamente. Para quê? Para não precisar entrar em conflito. Enquanto o amante dá um boi para não entrar num conflito, o guerreiro, que a gente já viu, dá boiada inteira para não sair. Vai ter que amadurecer, que é a história de entrar em conflito e saber que às vezes vai ter que falar não. Às vezes vai ter pessoas que não vão gostar de você, mas você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Porque quando a gente está querendo agradar todo mundo, alguém vai ficar mal na história. E geralmente é a gente mesmo. O amante é excelente administrador, é o que mais harmoniza a equipe, o que melhor sabe trabalhar com a equipe e excelente em ouvir as pessoas. Ele realmente se preocupa genuinamente com elas. Ah, e o nosso rei, salve majestade! Ah, o rei é tudo de bom, gente. O rei, ele chega na hora que ele quer, tem um probleminha às vezes com o horário, é verdade. Mas ele é divertido, faz piada às vezes aonde não precisa. Já vi rei contando piada em enterro, pode acreditar. O rei, ele é muito inovador, ele adora tecnologia, adora inovação, tem sempre uma piada para ser colocada, né? Ele é leve e ele é o cara que sabe se relacionar com todo mundo. Ele vai desde o mendigo da rua até um presidente de uma companhia, ele se relaciona. E ele adora a gente. Outra coisa, se um rei te convidar para você ir em algum, sei lá, vamos ficar aqui conversando numa happy hour, 15 minutos, 15 minutos de rei leva 2h30, hein? Até porque ele vai emendando um assunto no outro, como ele é muito simpático geralmente, então ele acaba realmente segurando toda a equipe lá. O rei adora escrever, escreve muito bem também. O rei, às vezes, precisa aprender a terminar aquilo que começou. Como ele é pessoa de ideias, né, ideia com ele mesmo, o que acaba acontecendo? Ele tem muita iniciativa e pouco acabativa. Então, às vezes, né, se está trabalhando em equipe, o bacana é ter um rei que vai inventando coisas, encosta nele um guerreiro que vai colocando as coisas em ação, um mago para dar a retaguarda e o amante para fazer aquele apoio, né, estratégico administrativo que muitas vezes precisa. Lembrando que o rei tem dias que ele acorda, como eu brinco, com a coroa virada do avesso, como se fosse a rainha de copas.
cortem as cabeças, cortem as cabeças. Ele atura muita coisa durante muito tempo, porém um dia ele acorda e resolve fazer mudanças radicais. Aliás, mudança é com ele mesmo. Muitas vezes ele é incompreendido, pois as pessoas acham que ele é bipolar ou que tem algum problema assim, ó, de não manter a palavra, mas na verdade não é isso que acontece não. O problema é que como o rei tem sempre muita ideia, é muito comum ele dormir com o pensamento e acordar numa outra esfera. Por isso que às vezes parece que ele não mantém as coisas que ele prometeu, mas é que na verdade ele mudou de ideia. Vamos ver agora as características diferentes dos 4 tipos. Vou começar de novo pelo guerreiro. O guerreiro, ele é competitivo, ele adora grande visão, lembra que é o primeiro a chegar e o último a sair, é o que menos precisa de horas de sono, com 5, 7 horas no máximo, ele já está refeito. Ele trabalha tanto com a lógica quanto com a intuição. É otimista por natureza, porque ele confia demasiadamente no taco dele e pode muitas vezes aparecer o workaholic. É visto como muito focado naquilo que fazem. O guerreiro, também chamado colérico, assume a liderança de primeira e quando ele não assume, ele atropela. Positivo, corajoso, impulsiona todo mundo que está na sua volta e assertivo. Não tem meio termo quando ele começa a falar as coisas. Lembra que ele está sempre procurando resultado. Ele e o rei, tá? Os dois são focados no resultado. Enquanto eles querem chegar na viagem, já o amante e o mago gostam da viagem. É muito interessante isso, né? Que às vezes a gente vê um casal montando umas férias e um diz assim, a gente já vai para tal ponto. E o outro diz, vamos de carro até o Nordeste, a gente vai parando, né? E o guerreiro diz, cruz credo e parando, vamos direto lá, né? Para onde a gente vai no ponto final. Então essa é uma diferença bem interessante dos dois. Enquanto um gosta da jornada, os outros dois gostam da chegada. Já o mago também é competitivo, mas o mago lembra, quando eu bato num guerreiro, ele empina o nariz e ele é prepotente. Já o mago é o contrário, ele se retrai, ele fica magoado. Lembra que ele é o melancólico dos 4. O sono dele é irregular, às vezes precisa de 5 horas, às vezes de 10. Ele adora a liberdade para agir e o pensamento dele é de maneira linear. O que quer dizer isso? Que ele tem algumas dificuldades com metáforas, né? Tem coisas que para ele, se não tiver razão, se não fizer sentido, isso compromete a compreensão dele. Então é muito comum ele estar assistindo, sei lá, um comercial e falar assim, gente, que é isso, não entendi nada não. Claro que não entendeu, foi o rei quem tinha feito aquele comercial. Então tudo que trabalha com muita metáfora, que não tem muita razão ou maneira de ser, da maneira padrão, para o mago, às vezes é um pouquinho mais complicado da compreensão, porque ele busca o entendimento sempre. O mago tende à mudança de humor e ele gosta de uma vida bem organizada. O mago às vezes é visto como um pouquinho distanciado, já que ele não abre muito a vida dele, analítico e objetivo. Já o amante é o cara da qualidade, ele quer o trabalho bem feito, ele também é otimista, lembra que ele acredita em muita gente até no fio do bigode, né? E às vezes acaba entrando pelo cano justamente por isso. Ele é o que engole mais sapo dos 4, e quem engole muito sapo fica com a cabeça que é um pântano. É o que mais precisa de horas para poder se refazer, geralmente de 8 a 9 horas de sono. O amante, tranquilo, sereno, mais calmo. E ele, quando tá chateado, ou ele faz uma rebelião ou ele chora. Você pode estar me ouvindo e dizer, Patrícia, eu não choro. Não chora, mas fica contando para todo mundo, pega abaixo-assinado, né? Quer que todo mundo veja como é que vai ser esse problema, como é que a gente pode resolver, né? Tem muitas reuniões, né? O amante adora fazer reunião, ele trabalha melhor com outras pessoas por perto. E o rei tem uma qualidade igual a do mago, ambos são pessimistas, né? Apesar dele ser mais alto astral, esse rei, né? Ele tem uma leveza muitas vezes no se comunicar, mas às vezes ele vê o mundo com cores mais pesadas. Ele adora que colaborem e ele, quando tá nervoso, ele fala pra caramba, ele não consegue ficar quieto. Ou ele argumenta ou ele lamenta, mas não cala a boca de jeito nenhum. E ele é bom no falar, ele consegue falar com muitas palavras, geralmente, e tem um bom poder de convencimento. Lembra que o rei, tudo termina em festa. E o sono dele é regular. 7 horas, ele tá refeito. Ele vê a vida de maneira racional. E o rei é expansivo. Lembra que eu falei? Geralmente é bem alegre trabalhar do lado de rei. O
tipo rei: alegre, animador, espirituoso e expressivo. Agora, você pensa que só tem dia bom? Tem não. Tem dia que essa turma acorda azeda. Num dia azedo, como é que você acha que ficam os 4? Guerreiro: agressivo, autoritário, intolerante e impaciente. E o mago? Meticuloso, indeciso, desconfiado, frio e reservado. O amante: dócil demais, confiante demais e teimoso. Nossa, muito teimoso. Já o rei, num dia que ele acorda esquisito, ele fica excitado, frenético, indiscreto, extravagante e apressado. Eu vou agora contar uma história e eu gostaria que você, ouvindo a história, fosse pensando, pelo que você já escutou da diferença dos 4 tipos, quem é o tipo que está ali presente, ok? Então a história é o seguinte: imagina que uma menininha de seus 3 aninhos tem um cachorrinho poodle e ela mora no edifício. Porém, o cachorrinho poodle, aconteceu um acidente, o cachorrinho poodle caiu do edifício. É uma história triste, esqueci de avisar. E o cachorrinho faleceu. Aí telefonaram para o escritório, né, para conversar com o pai. Aí o zelador do prédio entra em contato com o pai da tal da Dudinha, porque a Dudinha está na escola, para avisar que o cachorrinho caiu do edifício. Como é que começa a história? Então vamos lá. O zelador telefona e começa a contar, né, que o cachorrinho provavelmente deve ter caído da sacada, que ele estava lá embaixo, né, todo, né, espatifado no jardim. E aí essa pessoa que atende o telefone diz assim: a que horas isso aconteceu? Tem certeza que está sem vida? Bom, então me faça uma gentileza. Muito triste essa história. Pegue 2 sacos de lixo, mas tem que ser 2, porque se um vazar, nós temos o outro. Amarre bem, retire ele, por favor, ali do jardim do prédio, para que ninguém mais, né, veja essa cena tão triste. E eu vou ver como é que a gente pode fazer, vou aqui pesquisar qual é o órgão que pega animais, né, para serem enterrados. Por favor, faça isso, porque às 5 horas da tarde, eu saindo daqui do escritório, eu vou passar no colégio para pegar minha filha, e aí, quando eu chegar, a gente resolve o resto de como é que vai fazer esse trâmite todo. Na hora que essa criatura vai buscar a filha, já coloca a filha na cadeirinha, passa o cinto, vê se o cinto está bem preso e vai dirigindo e vai conversando com a menininha que está sentada atrás. Minha filha, não sei se você sabe, mas hoje, mais ou menos às 2 horas da tarde, o seu querido Todd, né, ele chegou a óbito. A menina até aí não está entendendo nada, né? E ele continua falando e contando: olha, papai já pesquisou e descobriu aqui pelo Wikipédia, né, que a maioria dos poodles tem problema realmente de visão e não entendem direito, não conseguem ver profundidade. Até aí a menina não entendeu nada. Quando a menina pergunta: pai, mas para que essa rede toda? Você vai jogar, né? Você vai fazer gol, vai jogar vôlei, né? Ele disse assim: não, minha querida, isso aqui é para a gente colocar nas sacadas para que o próximo poodle não caia de novo de lá. Aí a menina entende que o poodle pulou da sacada, começa a chorar. E ele: não chora, por favor, espera a tua mãe para você conversar com ela. Quem é esse tipo? Se você falou mago, você acertou. Lembrando que eu estou fazendo um pouquinho mais forte cada um para que a gente possa ver bem qual é a diferença. Já o segundo pai vai receber a mesma ligação, né, do porteiro lá do prédio, do zelador, informando que o cachorrinho poodle morreu e que está lá embaixo no jardim do prédio. Nesse mesmo momento, ele fala: olha, me faz um favor, dá para enterrar aí no jardim? Não, imagina, vai enterrar cachorro aqui não é, né, não é cemitério. Bom, já vamos ver aí como é que faz, já dá um jeito nisso aí para mim, que eu tenho que buscar a criança no colégio às 5 horas e resolvo isso. Às 5 horas esse pai já está lá na porta da escola, já tem um outro cachorrinho poodle pequenininho com laçarote desse tamanho na cabeça. A criança entra no carro e fala: ai, que delícia, o que é isso? Minha filha, isso aqui é o Todd 2, é que nem os filhos lá do Michael Jackson, Prince 1, Prince 2, aqui é a mesma coisa, é o Todd 2, já tá aí: ai, que bom, eu vou ficar com 2. Daí o pai diz: não é bem assim, né, tu vai ter um mesmo, né, vai começar tudo de novo, esse é o Todd 2, agora você vai ter que se dedicar pro Todd 2. E a criança: ai, mas eu tô com saudades do Todd 1. Tá, saudades, tudo bem, a gente mata, mas brinca agora com o Todd 2. Inclusive, eu já tô passando na padaria, já encomendei uma torta para que hoje você já convide os seus amiguinhos lá do prédio para virem pro batizado do Todd. Olha que legal, né? Vamos fazer uma festa aí pro Todd, pra chegada do Todd. Que pai é esse? Se você falou guerreiro,
Acertou. O guerreiro, ele já vai solucionando a coisa no meio do caminho, né? É o da ação, não quer perder tempo. Enquanto o mago já levou o quê? Exatamente, já levou todas as telas para que o próximo não aconteça isso. Ele está sempre pensando em como resolver um problema que possa vir a ser enfrentado. O guerreiro já resolve o problema da tristeza. Ó, já vamos pegar a torta, já vamos fazer uma festa e já está tudo resolvido. Bom, aí ligaram para o outro pai. E o pai ficou horas no telefone, querendo saber exatamente como é que o cachorrinho morreu, se dá para fazer aquele contorno, né, onde está o corpinho, para quando eles chegarem, tirarem foto. E aí ele vai buscar a criança às 5 horas, mas atrasa um pouco, chega lá por umas 6, já está a Dudinha lá sentada, esperando o papai vir buscar. Papai chega, coloca a Dudinha no carro, passa a cadeira, né, tem que colocar o cinto na cadeirinha, tudo tranquilo. E aí ele vai conversando. Dudinha, papai estava lá trabalhando, quando de repente, um cheiro de rosas, mas olha, um cheiro de rosas tão forte no ar, que todo mundo se olhava e perguntava, mas que cheiro é esse? E o pessoal dizia, não sei, é um cheiro de rosa. De repente um clarão começou a entrar. E aí todo mundo se parou, se olhou, falou, meu Deus. E aí a gente viu o Todd com umas asas, coisa mais linda. O Todd falou, meu Deus, Todd, o que é isso? O que aconteceu? Ele disse, eu virei um anjo. Olha, minha filha, amanhã você tem que ir lá no colégio contar para os teus amiguinhos. Você é uma das poucas crianças no mundo que tem a sorte de ter um cachorro anjo. Coisa mais linda, minha filha. Ele disse, papai, mas eu não estou vendo. Ah, mas é assim mesmo? Nos sonhos você vai ver. O que interessa é a presença. Que pai que é esse? Rei, se você falou rei, é isso mesmo. Ele traz a vida com mais leveza, um pouquinho mais de imaginação, eu poderia dizer. Mas para uma criança, naquele momento, enfrentar aquele problema, perfeito. Peço desculpas, não sei se eu vou conseguir continuar gravando. Só de falar, acabei de receber aqui um WhatsApp agora, lá do porteiro do prédio, dizendo que, infelizmente, o Todd caiu lá, não sei como é que ele caiu e veio falecer. Eu sei que eu estou aqui dando treinamento, vocês podem achar que é besteira, falar, nossa, né, que falta de profissionalismo. Mas é que agora veio uma enxurrada de emoção e de pensamentos. Eu sei que não é fácil. Para algumas pessoas pode ser mais fácil passar por isso. Mas eu devo confessar que quando meu marido quis trazer o Todd para casa, eu não quis. Não queria cachorro dentro de casa. Depois, vendo a felicidade das crianças em casa, eu fui me adaptando com ele de uma tal forma que o nosso cartão de Natal do último ano a gente fez em Canva, até foi com a foto do Todd, um chapeuzinho de Natal. Na verdade, eu estou bastante preocupada, porque agora às 5 horas eu tenho que buscar minha filha no colégio e eu realmente não sei como lidar com essa situação. Como é que eu posso contar para uma criança de 3 anos de ter que lidar com o sentimento das saudades e da partida? Porque eu vou ter que contar para ela que o Todd foi embora. Desculpa, gente. Que tipo é esse? Muito bem, você já sabe, porque era o que estava faltando, é o amante. E eu gostaria de deixar registrado que nenhum cachorrinho sofreu nada por ter essas cenas aqui gravadas, pelo contrário. Bom, você chegou a ver agora como é que os 4 tipos de personalidade atuam. E é tão diferente, né, gente? Às vezes uma mesma situação, cada um atua de uma maneira. Às vezes as pessoas me perguntam se a gente muda o nosso tipo de personalidade. Algumas correntes dizem que não, que ela já é formada nos nossos 5 primeiros anos, porém alguns estudiosos dizem que sim, mas não vai mudar radicalmente. Vai ser muito difícil um rei virar mago. Eles são completamente opostos. Enquanto o mago, né, é completamente cri-cri, o rei é completamente leve e às vezes parece que viaja na maionese. Então o que acaba acontecendo? Também os relacionamentos entre esses opostos são os mais complicados. O amante acha o guerreiro muito estressado, e é mesmo. Já o guerreiro acha o amante muito nhenhenhé, também é. O mago já acha o nosso reizinho muito viajandão.
E o rei acha o guerreiro muito xarope, muito chato. E eles todos têm razão. É sempre o oposto, né? Por isso que é tão difícil às vezes lidar. Porém, para uma equipe, o melhor é o quê? Eu tenho os 4. É claro que tem equipes que a gente já sabe o que esperar. Por exemplo, numa equipe de engenharia, a maioria dá mago. Na área financeira, maioria dá mago. Área comercial, amantes e guerreiros. Área de criação, né? Muito rei. Presidentes de cooperativa, né? Fiz também uma pesquisa com eles, a maioria dá rei, porque nas cooperativas, o que eles precisam? Saber lidar com todos, né? Ter aquele jogo de cintura. E esse jogo de cintura, quem tem é o rei. E o mago não tem. Aliás, é isso que o mago vai ter que aprender a fazer, né? É olhar uma pessoa que ele não gosta e mesmo assim, sabendo que é importante, né, para a carreira ou dentro da empresa, ter aquele jogo de cintura e dizer, e aí, meu amigo, como é que vai? Aquele abraço, né? Ele geralmente não aguenta muito fazer isso não, mas vai ter que aprender, porque tem horas na vida que a gente tem que ser um pouquinho mais diplomático, né? E tem que abraçar pessoas que a gente não gosta muito. Eu estava falando se a gente muda ou não. Diz que a gente amadurece. Uma outra corrente acredita que no nosso amadurecimento, muitas vezes aquilo que nos faltava, se a gente começar a trabalhar em cima disso, a gente pode sim minimizar o percentual daquele que deu maior. Eu vou te dizer até por mim. O meu deu 75% de um único tipo. Obviamente que teve um aí que eu zerei. De tanto fazer curso sobre gerenciamento da raiva, então você já imagina qual é meu tipo, né? E fazer coisas, né, na área de ouvir mais, fazer yoga, né, meditação, mindfulness, eu acabei adquirindo um pouquinho diamante, que era onde eu tinha zerado. Então hoje o meu, ao invés de 75% de guerreiro, hoje eu me encontro em 55% de guerreiro. Apesar de muitas pessoas acharem que eu sou rei, que é o meu segundo tá ali encostado, o que acaba acontecendo com qualquer pessoa? Na hora que a gente é colocado sob pressão, quem falou isso foi o psicólogo Schutz, quem vem à tona é o teu verdadeiro eu. Então, na hora de muita pressão, quem aparece não é os 15% meu diamante, nem um pouquinho que eu tenho lá de mago, mas sim a Patrícia, que arregaça a manga e sai fazendo. Vamos ver mais um pouquinho das 4 características de cada um? Então vamos lá. Guerreiro. Vai ter um curso. O guerreiro pergunta, o que é esse curso? O mago, como é que vai ser? Alguém viu o currículo da pessoa que vai dar? O rei, será que eu vou ganhar mais depois disso? Serei promovido? E o amante, quem é que vai fazer, hein? Será que a gente vai ter certificado? Vai ter um momento para que a gente possa conversar, né, cara a cara com as pessoas, mesmo sendo de maneira virtual? O curso é o mesmo, mas cada um pensa de um jeito. Querem ver como é o salário dos 4 tipos? Vamos lá. Mago, quanto é que você ganha? Você quer já com desconto do imposto de renda ou sem os descontos? Ui, meu pai. Amante, quanto é que você ganha? Não tão bem quanto você, mas a gente faz o que pode. Ui. Rei, quanto é que você ganha? Ele tira R$2.000 por mês, mas geralmente ele arredonda. Uns 4.800, 5, dependendo do mês. Guerreiro, quanto é que você ganha? Não é da tua conta? Por que você quer saber? O salário foi perguntado para os 4, porém cada um reagiu de uma maneira na hora de responder. Vamos ver agora como é que a gente minimiza conflito ou faz uma venda para os 4 tipos. Vamos começar pelo mago. Vá devagar, evite surpresas de última hora, trabalhe com números, lembra que ele ama uma planilha de Excel, chega a escrever carta de amor em Excel e principalmente trabalhe com a razão. Com o guerreiro, vá direto ao ponto. Ele odeia esperar, então não deixe ele esperando. Seja organizado, rápido, objetivo, extremamente pontual e dê o máximo de opções. O rei, demonstre interesse pela pessoa dele. Lembra que às vezes ele vai fugir do assunto, daí tenta trazê-lo de volta. Sempre pegue algo por escrito. Lembra que ele muda muito de opinião. Então ter as coisas por escrito pode fazer com que ele volte naquela opinião que ele tinha dado na hora do acordo. Apoie as suas ideias, às vezes parecem um pouco estapafúrdias, mas lembra que ele é inovador e ele realmente pensa fora da casinha. E não apresse a conversa. Se você tem uma reunião com o rei, se está marcado meia hora, com certeza vai começar meia hora depois do horário previsto e vai levar umas 2 horas, porque conversa de rei é bem simpática. E o amante? O amante, ele é amigável, ele confia no fio do bigode, ele quer ouvir quem mais que está fazendo parte desse grupo, quem mais que está fazendo parte desse grupo de clientes.
Ele desenvolve credibilidade, ele gosta que as pessoas, né, perguntem sobre a família dele. Ele conta muito, né? A gente logo sabe que está na frente de um amante, porque ele já mostra a foto da família inteira, ele já conta como é que ele conheceu a esposa, né? Ele gosta de falar e de falar da sua própria família. Então, nesse momento, se ele está se expondo demais à sua própria vida, você pode ter certeza que você está na frente de um amante. E não faça grandes revoluções. Lembra que mago e amante não gostam de grandes surpresas. Eles gostam das coisas como sempre foram, da manutenção daquilo que eles já conhecem. Espero que vocês tenham gostado de a gente dar essa volta pelos 4 tipos. Agora, se você pudesse fazer uma pergunta para os especialistas dos especialistas sobre os 4 tipos, qual seria? Pois é, a minha é querer saber como é que os 4 tipos lidam com o confinamento e com a pandemia. E sabe com quem eu consegui conversar? Exatamente, com ele, Gustavo Boggi. E é ele que vai me responder. Gustavo, como é que é a diferença dos 4 tipos de personalidade num momento como esse que a gente está vivendo? Olá, eu sou Gustavo Boggi, diretor da Boggi Consultoria, e estou falando com vocês aqui a convite de Patrícia, diretora da Conexão Consultoria em Florianópolis. Nós vamos falar hoje sobre a característica dos 4 tipos frente a todo esse momento difícil que estamos passando. No livro Conviver em Equipe, que eu escrevi em conjunto com Madalena, minha esposa e sócia, nós definimos 4 tipos de atuação: o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Palavra-chave: o rei gosta de inovação. O guerreiro é o grande realizador, o mago gosta de organização e o amante tem foco na integração. Então vejamos como é que isso acontece nesse período de quarentena que estamos vivendo. O rei tem como característica buscar oportunidades. Ele fica extremamente incomodado de não poder sair da sua casa ou ter contatos apenas de uma forma virtual. Ele gosta de estar com as pessoas e ele procura sempre estar com novas oportunidades. O rei gosta de novidades, como eu disse, então ele adora conversar com pessoas e com isso ele quer apresentar e discutir as ideias que ele pessoalmente teve. E o rei tem uma característica: ele começa muitas coisas, mas não consegue terminar tão rapidamente tudo. Ele é bom na iniciativa, mas não é tão bom na acabativa. Agora vamos falar sobre o guerreiro. O guerreiro, em primeiro lugar, fica extremamente irritado no confinamento, porque principalmente as leis dizem que ele não pode sair de casa, ele não pode trabalhar, ele não pode ter atividades. E o guerreiro gosta de fazer coisas. O guerreiro arranja uma lista enorme de coisas a fazer e tende a ficar muito irritado, começa a brigar com colegas, começa a discutir com gente da família. Enfim, é aquilo que a gente chamaria uma pessoa de pavio curto. O mago gosta de organização. Então, o mago, por exemplo, fica muito brabo com notícias contraditórias, e a gente vive isso principalmente nas redes sociais. Ele tende a ter uma agenda detalhada, todo dia, a que horas, que atividades ele vai fazer e assim por diante. O mago é muito perfeccionista e, portanto, ele sempre quer ordem, estrutura em todas as coisas que ele faz. E, finalmente, o amante. O amante tem a característica de gostar de pessoas. Então, ele é capaz de ficar horas ouvindo o desabafo e as necessidades de pessoas amigas, né? Ele fica extremamente triste com pessoas que estão adoecidas ou que estão com Covid, e ele tende a
fazer orações e emanações de energia, assim por diante, para que possa estar ajudando as pessoas. A Patrícia me pergunta, no confinamento, qual a importância de cada um dos tipos. Veja, o rei tem a característica da inovação, portanto ele vai ter ideias novas, o que podemos fazer, como é que podemos alavancar o nosso negócio e assim por diante. O guerreiro é o grande realizador. O guerreiro, se você quer que alguma coisa aconteça, dê a missão para o guerreiro. A importância do mago no confinamento é que ele gosta e coloca ordem. É um bom momento, por exemplo, para organizar os arquivos da empresa, para jogar coisas obsoletas fora e assim por diante. E o amante tem muito esse lado da dimensão humana e ele tem um toque de carinho que é tão importante nessa fase. Nós não sabemos quando exatamente essa pandemia vai passar, mas com certeza ela vai acabar. E qual é a contribuição de cada um dos tipos? O rei com certeza trará ideias novas para renovação do negócio, das atividades, novas abordagens, novos mercados e assim por diante. Isso será muito necessário. É claro que as coisas não podem ficar só no mundo das ideias, e aí entra o guerreiro. O guerreiro tem uma grande contribuição no sentido de fazer as coisas acontecerem. E é claro que não adianta só fazer, é preciso que isso haja uma continuidade, é preciso que as coisas sejam estruturadas, que existam procedimentos e assim por diante, e esse é exatamente o papel do mago. E finalmente o amante, que vai dar o toque humano, aquela diferença que vai existir em função de um bom trabalho em equipe e assim por diante. Essa é a grande contribuição que o amante traz num pós-pandemia. É importante dizer que cada um de nós tem os 4 tipos dentro de si. É claro que cada um tem a sua forma de agir e, portanto, é muito importante que você descubra a maneira pela qual você pode agir. O trabalho em equipe é fundamental. Ninguém é uma ilha, ninguém está isolado. Interdependência é uma palavra super importante. E os 4 tipos podem e devem trabalhar em equipe, cada um trazendo a sua contribuição para os resultados. O rei, por exemplo, ele foca muito mais o lado do longo prazo, então ele está não preocupado com o resultado desta semana, ele olha para os próximos anos, e isso é muito importante em termos de renovação de negócios. O guerreiro, ele quer resultados, mas resultados muito mais imediatos. Ele precisa realizar e realizar no curto prazo. O mago, ele tem também esse foco mais no curto prazo e ele gosta e precisa de coisas organizadas, um lugar para cada coisa no seu lugar. E o amante dá, mais uma vez, esse toque humano, porque nada funciona se não for através das pessoas. Os 4 tipos são fundamentais nesse sentido. Ai, Gustavo, eu gostaria que essa turma pudesse também fazer o teste para se conhecer melhor. Como é que eles podem ter acesso ao teste? Você seguramente ficou com a pergunta, e qual é o meu tipo? Será que eu sou mais rei, guerreiro, mago ou amante? E a nossa consultoria, a BOG, em conjunção com a Conexão, nós estamos oferecendo gratuitamente um questionário a partir do qual você pode conhecer o seu tipo de atuação e, desta forma, trazer contribuições não só para a sua organização, mas para a sua vida pessoal também. Agradeço pela sua atenção e boa sorte. Nós vamos todos sair dessa e com certeza vamos sair melhor. Gente,
Foi um prazer estar aqui com vocês. Isso aqui serve para tudo. Serve na hora que a gente vai fazer um atendimento para algum cliente, serve para a gente ver como é que é o maridão, a esposa, como é que é teu cônjuge, conhecer melhor os filhos, até para se dar melhor com a cunhada e com a sogra. Vai por mim. Estuda bem aí os 4 tipos, veja qual é o seu e, se possível, faça o teste também na sua equipe. Beijo, até mais!